Bem-vindos. Hoje a gente tem aqui um material, olha, fascinante. São trechos de um sermão lá do século XIX de Charles Haddon Spurgeon. Uma figura enorme, né? Um pregador britânico muito influente. Sim, muito. E o sermão tem um título bem direto. Se você não ora, você está morto. E o foco todo é numa frase bem curtinha, mas cheia de significado, sobre a conversão de Saulo de Tarso, que depois, claro, virou o apóstolo Paulo. Exatamente. A nossa fonte aqui é a transcrição desse sermão específico, o número 16, que o Spurgeon pregou em 1855. E a frase-chave vem lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11. Certo. Depois daquele encontro bem dramático do Saulo com Cristo na estrada para Damasco, Deus manda um discípulo, o Ananias, para encontrar Saulo. E na instrução, Deus fala essa frase: pois eis que ele ora. Parece simples, né? Eis que ele ora. Parece quase trivial, mas o jeito que Spurgeon desdobra isso é impressionante. E é isso que a gente quer fazer aqui, mergulhar nessas camadas de significado que o Spurgeon tira dessa frase. Tentar entender como ele usa isso para mostrar o que é a oração de verdade. Sabe, o impacto dela no céu, na terra. E o que ela revela sobre a gente, né? Sobre a nossa condição espiritual, a presença ou a ausência da oração. Parece que vai ser um mergulho intenso mesmo. Ok, vamos lá então. Para a gente começar, acho que é super importante ter uma ideia de quem era o Saulo antes desse momento. O Spurgeon não economiza na descrição, né? Ele chama Saulo de fanático furioso. E não era só teoria, ele agia mesmo. Estava lá concordando com a morte do Estevão, o primeiro mártir. Sim, a fonte detalha isso. Diz que ele respirava ameaças e morte contra os discípulos. Tinha até carta oficial, sabe? Autorização dos sacerdotes para prender cristãos, homens, mulheres e levar para Jerusalém. Nossa. E ele estava indo para Damasco justamente para isso, para ampliar a perseguição. Era um inimigo declarado. E perigoso. É, um quadro bem pesado. Sem dúvida. E aí vem a virada, né? Que é totalmente repentina, uma intervenção divina, que Spurgeon faz questão de frisar. Foi soberana. Certo. Cristo aparece para ele na estrada: Saulo, Saulo, por que me persegues? É um confronto muito direto, pessoal. Spurgeon usa isso para reforçar aquela ideia forte na teologia dele. A conversão vem de Deus, não da gente. Saulo não estava procurando Cristo, pelo contrário. Ele odiava, né? Odiava ativamente. Mas Cristo chamou eficazmente, como Spurgeon diz. Quebrou a resistência dele, transformou aquele coração rebelde de pedra. E depois disso, vem aqueles 3 dias, né? Cego, jejuando. Exato. 3 dias de cegueira física, jejum. Dá para imaginar a crise interna, né? Uma reavaliação de tudo. Total. E é só depois disso tudo, nesse estado de vulnerabilidade, de reflexão, que Saulo começa a orar. Só então Deus manda o Ananias com a notícia: eis que ele ora. Quer dizer, a oração é o primeiro sinal visível de que algo mudou lá dentro. Exatamente, o primeiro sinal. Certo. E aí o Spurgeon pega essa frase, eis que ele ora, e começa a analisar, né, como se fosse um diamante mesmo. Primeiro ele diz que é um anúncio. E aqui fica bem interessante. Fica mesmo. Ele não diz que é só um anúncio para Ananias. Ele fala que, antes de tudo, essa oração foi notada lá em cima, no céu. Deus sabia onde Saulo estava. A rua, a casa. O nome do dono da casa, Judas. Isso. O nome de Saulo e o que ele estava fazendo. Orando. Isso mostra uma atenção de Deus muito, muito pessoal, né? Quase um GPS celestial focado naquela pessoa específica. Exato. E a forma como o Spurgeon descreve essa atenção é muito bonita, muito vívida. Ele usa uma linguagem poética mesmo. Como assim? Ele diz que um gemido sincero de oração faz todas as harpas do céu vibrarem com a música. Que uma lágrima de arrependimento é recolhida por Deus e colocada no odre de lágrimas do céu. Nossa. Ele contrasta isso com deuses distantes, indiferentes, tipo Baal lá da Bíblia, que não respondia. Jeová não. Jeová está atento aos suspiros, às lágrimas silenciosas e à velocidade disso. Sim. Spurgeon diz que a notícia da oração do Saulo chegou no céu mais rápido que um telegrama. Ele usa o telégrafo elétrico, que era a tecnologia de ponta em 1855, para comparar. Incrível. Ou seja, a oração de verdade, mesmo que seja meio atrapalhada, silenciosa, tem linha direta com Deus. Instantânea. Sem fila de espera. Entendi. E, além de ser notada, Spurgeon fala que foi um anúncio recebido com alegria no céu.
Esse é o segundo ponto, né? Exato, alegria celestial. Ele imagina Jesus se alegrando, como o pastor da parábola que acha a ovelha perdida. A alegria do Salvador seria enorme. E não só Jesus. Não só ele, os anjos também. Spurgeon até cita a passagem, a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E ele torna isso ainda mais pessoal, sabe? Como? Ele imagina pessoas queridas que já morreram, ele até menciona a avó dele, que foi importante para a fé dele, olhando lá do céu e compartilhando dessa alegria. Que imagem forte. E ele usa uma analogia poderosa para descrever a alegria de quem vê alguém se converter. É como salvar alguém de um afogamento. Aquele alívio, aquela alegria quando você ouve, ele respira, ele está vivo. Uau! A oração para Spurgeon é isso, a respiração da alma que acabou de nascer para Deus, o sinal vital da nova vida. Entendi. Faz todo sentido. E o terceiro ponto sobre esse anúncio? É que ele foi surpreendente aqui para nós, para os homens. O Ananias, que foi enviado para encontrar Saulo, ficou em choque. Ele não queria ir, né? Ele conhecia a fama do Saulo. Claro, era o perseguidor. Exato. E Spurgeon usa essa reação para mostrar um ponto que ele sempre batia na tecla. A graça de Deus age muitas vezes onde a gente menos espera. Naqueles casos que todo mundo já desistiu. Ele dá exemplos disso. Sim, ele conta uma história, parece que da experiência dele mesmo, sobre um velho marinheiro. O cara descrito como rude, beberrão, que vivia blasfemando. Mas aí ele ouviu um sermão sobre Jesus chorando por Jerusalém. E aquilo tocou ele. Ele pensou algo como, puxa, se Jesus chorou por um pecador velho como eu, tá na hora de mudar de lado. E se converteu, uma mudança radical e inesperada. Impressionante. Aí Spurgeon olha para a congregação e para nós hoje e diz, talvez a nossa conversão ou a de alguém que a gente conhece parecer igualmente estranha para quem vê de fora. Ele até cita a Bíblia. Deus pode fazer das pedras filhos de Abraão. Ou seja, Deus não segue a nossa lógica. A graça alcança qualquer um. E tem um quarto aspecto nesse anúncio que eu achei muito profundo. Spurgeon diz que essa oração era uma novidade para o próprio Saulo. Sim, isso parece estranho à primeira vista, né? Exato, porque Saulo era fariseu, super religioso. Com certeza ele orava antes e muito. Pois é, mas aí Spurgeon faz aquela distinção chave, essencial para o sermão todo. Qual? Ele diferencia as orações de antes, que ele imagina como sendo formais, talvez até orgulhosas, tipo a do fariseu da parábola, que agradecia por não ser como os outros. Ah, sim, aquele que se achava superior ao publicano. Isso. Ele diferencia essa oração da oração verdadeira que saiu do Saulo depois do encontro com Cristo. O que Saulo fazia antes para Spurgeon não era orar de verdade no sentido mais profundo. Entendi. A oração genuína, ele argumenta, não vem do hábito, do dever religioso. Ela nasce da necessidade, do quebrantamento, do reconhecimento do próprio pecado, da dependência total de Deus. É o clamor do coração, tipo, Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Exatamente isso. Essa sinceridade total, essa vulnerabilidade diante de Deus, é isso que Deus ouve. Não importa se as palavras são bonitas ou a postura é perfeita, a forma pode ter seu lugar, mas é a substância, a realidade lá dentro que conecta com Deus. No fundo, ele está redefinindo a oração. Não é só um ato religioso, é um estado de ser diante de Deus. Perfeito, é isso mesmo. E depois de explorar a frase como anúncio, ele muda o foco e apresenta ela como um argumento. Um argumento? Como assim? Ele diz que a frase "eis que ele ora" funcionava como prova, como evidência de algo. Primeiro, era um argumento para a segurança do Ananias. Ah, para acalmar o Ananias, que estava com medo. Isso, Deus usa a oração do Saulo como garantia. Olha, ele está orando, então ele não é mais uma ameaça. A lógica do Spurgeon é: um homem que está genuinamente orando, buscando a Deus com humildade, passou por uma mudança interna tão grande que não oferece mais perigo. Faz sentido. Ele até conta outra história para ilustrar. Uns viajantes na Suíça, numa pousada meio suspeita, ficaram com medo. Mas aí ouviram o dono da pousada orando fervorosamente com a família à noite. E aí? Se sentiram totalmente seguros. A conclusão que Spurgeon deixa clara é: quem comunga com Deus em segredo pode ser confiável em público. A oração secreta revela o caráter. Deixa a pessoa segura, transparente. Entendi. Uma alma que respira Deus não vai exalar ameaça. E o segundo argumento? Era uma prova da sinceridade do Saulo. Como saber se uma conversão é real ou só fogo de palha?
Spurgeon sugere que a oração secreta, pessoal, longe dos olhos dos outros, é um dos melhores testes. Mais confiável que atos públicos, tipo pregar ou ir à igreja. Ele argumenta que sim, porque atos públicos podem ter outras motivações, né? Vaidade, pressão social, só o hábito. Mas orar no quarto, como Jesus ensinou, no secreto, onde só Deus vê, ali a relação real com Deus aparece. Ou a falta dela, fica clara. E aí que ele fala aquela frase famosa, né? Exatamente, aquela frase forte. Ou a oração fará um homem cessar de pecar, ou o pecado fará um homem cessar de orar. São incompatíveis no longo prazo. Então, persistir na oração secreta seria um sinal forte de que a fé é real. Seria um forte indício, sim. E tem um terceiro argumento que ele tira da frase que liga com uma doutrina bem importante para ele: a eleição divina. A ideia de que Deus escolheu alguns para a salvação antes do mundo existir? Isso gera muita ansiedade em algumas pessoas, né? Será que eu sou eleito? Exatamente. E Spurgeon usa a oração do Saulo como uma resposta pastoral para essa ansiedade. Ele diz que a oração verdadeira, aquela que vem do coração quebrantado, que busca Cristo sinceramente, é ela mesma uma marca, uma evidência de que a pessoa é um vaso escolhido. Vaso escolhido. É como a Bíblia chama Paulo em Atos, né? Isso. Então, a lógica é, se alguém se encontra orando assim, buscando a Deus de verdade, não precisa ter medo de ter sido deixado de fora. A própria oração já seria a confirmação, o consolo. É uma forma de trazer segurança a partir da experiência presente, né? Conectando com uma doutrina que pode parecer meio abstrata ou assustadora. Exatamente. Traz para o chão, para a vida real. Muito interessante essa conexão. E depois de toda essa análise, o Spurgeon parte para a aplicação prática, né? Ele não fica só na teoria. De jeito nenhum. Ele é muito direto. Fala para dois grupos da audiência dele. Primeiro, para os que já são cristãos, os filhos de Deus. E qual a mensagem para eles? Que a oração contínua não é uma opção, é a marca registrada de ser filho. Ele avisa que deixar a oração de lado, esfriar, isso leva à perda da segurança espiritual e, pior, daquela comunhão íntima com Deus. E ele fala isso de um jeito bem pessoal, né? Muito. Ele confessa as próprias lutas, admite que os períodos de frieza dele, os desvios, geralmente começam quando ele descuida da oração particular, lá no quarto secreto. É um alerta bem honesto. E ele também reclama das reuniões de oração vazias, né? Sim. Ele faz um apelo por mais oração coletiva nas igrejas. Lamenta que mesmo lá no século XIX, as reuniões de oração já eram as menos frequentadas. Ele via isso como um sinal ruim para a saúde da igreja. Essa honestidade dele é marcante. E depois de falar com os crentes, ele se volta para quem ele chama de ímpios, os descrentes. Isso, para quem vive sem essa relação pessoal com Deus através de Cristo. E aí a mensagem é bem direta, solene, quase dura. O que ele diz? Que uma alma que não ora é uma alma sem Cristo, sem Deus no mundo. E por isso, sem esperança real, eterna. Ele fala do perigo disso, menciona a ira de Deus sobre o pecado que não foi confessado. Pesado. E ele é bem cético sobre aquelas orações de última hora, no leito de morte, sabe? Feitas só por medo. Ele acha que a maioria é farsa, moeda falsa, que não vale nada na eternidade, porque não vem de arrependimento e fé de verdade, só de pânico. Nossa. Chega a falar do sofrimento eterno, onde a palavra mais terrível seria para sempre. É um alerta muito sério, mas isso é crucial. Logo depois disso, ele oferece a saída, a esperança. Bom. Ele implora para que as pessoas se voltem para Deus agora, orando sinceramente a Jesus, buscando perdão. Ele repete várias vezes que Deus é bom, que Ele quer perdoar, que Ele se alegra em perdoar quem chega arrependido. A porta está aberta, mas tem que entrar. E a entrada é pela oração. Uau! Que jornada, hein? Partindo de uma frase tão curta, pois eis que ele ora, o Spurgeon realmente explora isso em muitas dimensões. Muitas mesmo. A atenção de Deus aos detalhes, a alegria no céu, a surpresa na terra, a redefinição do que é orar, o argumento para a segurança, para a sinceridade, até para a eleição. E a aplicação final, né? Oração como termômetro para o crente e porta de entrada para o descrente. É uma visão da oração muito central e elevada. Sem dúvida. O que ele faz é tirar a oração daquela caixinha de dever religioso ou prática devocional. Para ele, a oração está ligada à essência da vida espiritual.
É o sinal de que tem vida ali. É a comunicação com a fonte da vida. E a falta dela, então? A falta de oração genuína não é só silêncio. É sintoma de morte espiritual. Usando a imagem dele mesmo, é a diferença entre respirar espiritualmente e estar sufocado, sem vida. Isso deixa a gente com uma pergunta forte, né? Que vale para hoje, para qualquer um, independentemente da teologia. Pensando na nossa vida, na nossa experiência, a gente vê a oração mais como uma atividade a ser cumprido, por hábito, dever, para pedir algo, ou a gente entende e vive a oração como essa respiração da alma mesmo? Esse diálogo vital, constante, que mostra e sustenta a vida espiritual. Onde ela se encaixa no nosso jeito de entender o que é estar vivo espiritualmente? É, algo pra gente pensar, com certeza.